Oi, Jefferson, como está você? Bom dia, meu amigo. Tudo bem contigo, Mauro? Tudo bom, tudo Que bom. bom. Miola, acho interessante esse fio que amarra a intervenção militar barra civil da direita, das classes dominantes brasileiras, que essa conversa com o Azenha, por conta do pré-lançamento hoje do documentário sobre o 8 de janeiro, acabou nos trazendo, né? Então você vai lá, né, na Restinga da Marambaia, a unidade da Marinha da Restinga da Marambaia, tantas outras, né, do ICOD, DOPS, unidades do Exército, que durante a ditadura serviram de centros de tortura e assassinato dos democratas e das democratas que resistiam à ditadura. Muito interessante que no último comício de Bolsonaro, na Avenida Paulista, ele falando do Rio de Janeiro, lá onde é a Restinga de Marambaia, disse que o Lindbergh e o Fernando Haddad iriam para a Ponta da Praia, os petistas todos. Depois, a gente vai ter, ou seja, o governo Bolsonaro foi um projeto de continuidade desta opção desumanizante, violenta, selvagem, cruel da ditadura. Depois nós tivemos o Rio Centro, depois nós tivemos a bomba do Guandu, né? Depois nós tivemos a bomba do aeroporto e aí finalmente o Bolsonaro tentando rearticular o esquema da ditadura. Se ele tivesse sido eleito, sei não, o que não estaria acontecendo no país hoje, né, meu? Opa, Mauro. Em absoluto, né? Eu acho que nós estivemos por um triz de uma virada de regime, né, e o aprofundamento de uma gestão totalitária aqui no nosso país, que é a fórmula internacional da extrema-direita, né? Quebra o judiciário, né, estabelece autocracias, né, e fecha os regimes. No caso do Brasil, nós temos um agravante que é o componente militar, vamos chamar assim. Nós temos conversado sobre isso há pelo menos nos últimos 4 anos, acredito eu. Eu parto de um pressuposto de que não foi o Bolsonaro que trouxe os militares para a arena da política, e não é ele, portanto, o arquiteto central de todo esse processo. Isso, na minha percepção, torna as coisas para nós ainda mais graves e mais desafiadoras no sentido desse esforço de restauração da democracia, porque nós temos um ator que é um ator extremamente interessado na cena política, que reivindica para si um papel, isso vem de longe, vem desde o golpe militar republicano em 1889, né, esta ideia de que os militares eles são os tutores da democracia, né, e, portanto, eles têm que controlar o sistema político. E dentro desse raciocínio, se ele for considerado válido por quem compartilha dele, né, o Bolsonaro ele representou, ele ofereceu aos militares aquilo que eles não teriam, que era carisma, popularidade e voto, né, para que eles pudessem, entre aspas, né, voltar ao poder por meio de uma eleição, porque esse setor que acompanha, esse setor militar que acompanha o Bolsonaro, vem do porão da ditadura, né, era um setor que não queria, lá na época do Geisel, não aceitava a ideia daquela transição lenta, gradual e segura. Eles queriam uma ditadura eterna, né? E esse segmento que hegemoniza o oficialato brasileiro, que é extremamente conspirador, né, e incompatível com a democracia, que idealizou essa hipótese, né, absurda, mas não deixa de ser a aposta que eles fizeram, de um retorno ao poder, entretanto, por meio, né, eleitoral. Né? E o Bolsonaro ele foi esse vetor dessa eleição dos personagens. Então, eu acho que houve uma interrupção desse processo com a eleição do Lula, e a gente também tem muito claro que o Lula foi a última e também a única trincheira disponível para, né, o setor democrático e o campo progressista do país. Fora do Lula, eu acho que a eleição evidenciou isso, uma eleição extremamente roubada, fraudada, né, turbinada com bilhões de dinheiro público desviado do orçamento para viabilizar esse desempenho eleitoral. E se não fosse o Lula, dificilmente alguém conseguiria deter, né, a reeleição do Bolsonaro. Mesmo sendo o Lula, a gente viu
né, o resultado que foi. Mas esse é eu te diria, Mauro, na minha opinião, que partindo desse pressuposto de que os militares são um sujeito histórico, não é um apêndice do projeto do Bolsonaro, mas eles são um sujeito histórico que constituem essa força-movimento, e eles não foram, né, devidamente responsabilizados, como deveriam ter sido, seja na ditadura e seja pelo que eles perpetraram agora nesse último período. Então nós vivemos com esse espectro, né, dos militares sobre a nossa democracia e sobre o poder civil. E esse é um tema que, na minha percepção, ele marca, né, esse período histórico, né, bastante complexo que nós estamos vivendo. É interessante essa tua interpretação, Miola. Sempre achei muito interessante sobre essa centralidade dos militares como um verdadeiro partido militar, partido das fardas, como um partido político que atua no país a serviço do que há de pior nas classes dominantes. Acho que essa sua formulação, ela talvez nos leve, Miola, a uma inversão em relação ao pensamento, ao lugar comum que é: o Brasil vive uma democracia interrompido por irrupções ditatoriais, desculpa. Talvez seja o contrário, né? O Brasil é um país pautado pelo desejo, pelo espírito ditatorial das classes dominantes em associação com os militares. Este longo período, que vem lá desde os anos, na verdade, herança de um país escravocrata, ele é este período, sim, este período histórico que não acaba, que é o tempo ditatorial, ele interrompido por pequenas brechas democráticas. Então, você vai ver, em 54, o que é que interrompeu o golpe de 54? O suicídio, o dramático suicídio de Getúlio. Se Getúlio não tivesse suicidado, viria o golpe. O que é que adiou o golpe que voltou à tela em 59, 61, 62? A eleição de João Goulart. Adiou para 64 o golpe. O que é que adiou o golpe de 2016? Os 4 governos do PT. Né? E agora, o que é que adiou o novo golpe que está em marcha? Acho que o golpe não parou. O golpe não parou. Foi a eleição de Lula novamente. Então, você vê que a democracia ela é como se fosse frestas numa história macabra do Brasil. Né? Isso. E principalmente no século XX, esta presença marcante das Forças Armadas, especialmente, né, das cúpulas do Exército Brasileiro, ela é dominante na cena política. Nós tivemos breves períodos, né, civis e democráticos no nosso país, mesmo alguns períodos civis ainda, né, sob tutela militar. A própria transição que nós tivemos do fim da ditadura, ela foi uma transição controlada e tutelada pelos militares, né, Mauro, onde a justiça de transição não teve lugar e até mesmo a construção do Pacto Constitucional de 1988, ele teve fortemente influenciado pela ação dos militares. A controvérsia que se vive, essa falsa controvérsia que se vive hoje em torno da interpretação do artigo 142 da Constituição, ela se origina exatamente pela interferência dos militares, aí comandados então pelo então general Leônidas Gonçalves Pires, né, que incidiram no texto constitucional para gerar essa situação do ponto de vista deles, né, que era de uma autorização para um poder que não lhes corresponde, de garantir a lei e a ordem, né, e, portanto, gera a situação dúbia que até hoje ela é oportunisticamente aproveitada por esse segmento. Mas esse é um tema chave na minha percepção, né, que é o tema do papel dos militares no poder civil brasileiro e na tutela da nossa democracia. E eu acho que esse é um assunto que vai percorrer os próximos anos e a ver, né, dependendo do tipo de postura que a gente tiver, o que vai acontecer daqui para diante. E a gente tem, Miola, durante esse terceiro governo Lula, me parece que o governo Lula tem uma avaliação de que não tem força suficiente para romper com esta lógica. Então, coloca um ministro da Defesa que, em vez de ser um representante do governo junto aos militares, é um representante dos militares junto ao governo. Né? Nós temos um ministro da Defesa
que fez a defesa dos acampamentos ilegais e subversivos e que pretendiam um golpe de Estado no Brasil, e disse que parentes e amigos dele, inclusive, né, o Zé Múcio deu essa declaração, participavam dos acampamentos. Quando assumiu o ministério, recusou-se a ordenar que os comandantes das Forças Armadas dissolvessem os acampamentos, tudo isso sem qualquer problema, isso não levou a nenhuma crise na relação dele com o governo Lula. E nós temos agora, isso me parece meio aterrorizante, Miola, havia uma enorme expectativa de desmontagem do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e da ABIN militarizados. Era grande esperança, né? Não aconteceu, não está acontecendo. O GSI continua militarizado e, depois de um certo enfraquecimento, retoma a força dentro do governo Lula com o general Amaro. O GSI está praticamente liquidando o gabinete, ele está trazendo de volta para si a segurança pessoal de Lula e Alckmin, ou seja, Lula e Alckmin voltarão a ficar cercados de militares. Minha pergunta é sempre, eles estão fazendo segurança do Lula ou estão mantendo o Lula refém? Essa é uma questão, esses militares. Não é à toa. A extrema-direita veio com aquela conversa do segurança do Maduro, mas quem deu o soco na jornalista Délis Ortiz, e olha, eu não morro de simpatias pela Délis Ortiz, não. Délis Ortiz foi uma que conviveu muito tranquilamente com o governo Bolsonaro. Mas é uma jornalista. Quem deu o soco no peito dela, um soco firme no peito dela, agressivo, duro, foi quem? Foi um militar a serviço do GSI que fazia segurança lá no Itamaraty. E é interessante o movimento do GSI, né? Porque na sequência, Miola, o GSI diz, não, era um sargento, sei lá que coisa, que patente do Exército. Como dizer, não, é lá do Exército, não é nosso. Mas o GSI é feito somente do Exército, é deles, né? É deles. Então, assim, me parece, há uma visão, inclusive, no governo Lula, de que eu já ouvi isso de mais de um ministro. Não, melhor mantê-los aqui dentro do palácio, sob as nossas vistas, sob nosso controle, do que botá-los para fora e eles ficarem conspirando contra o governo Lula. Tá aí, né? O golpe está sendo o golpe é o tempo inteiro uma dinâmica, né, Miola? Isso é manter permanentemente uma força de pressão, de desestabilização, de espionagem e controle, né, no seu gargalo, é isso, né, no seu garroteando o governo. Mauro, eu acho, tá, que nós estivemos agora com o fracasso, primeiro com a vitória, né, do Lula, e depois com a ofensiva institucional, especialmente que a Suprema Corte tomou, e finalmente com o fracasso da intentona do 8 de janeiro, nós tivemos pela primeira vez nos últimos 40, 50 anos uma oportunidade histórica para tratar e abordar a questão militar, né, à luz de uma visão democrática mais radical e do poder político nacional. Quando eu falo do poder político, a gente está dizendo, né, que é um somatório, vamos chamar assim, da representação popular na forma do poder executivo, né, e do Congresso brasileiro. Por que isso? Porque esse foi o momento, né, o ápice da desmoralização, do descrédito, né, e da evidenciação da conduta inadequada, inclusive criminosa e atentatória à democracia, que essas cúpulas partidarizadas das Forças Armadas, principalmente do Exército, vêm tendo no país, né? E na minha percepção, a escolha que foi feita, ela pode ter sido por uma apreciação de conjuntura que faz o presidente Lula, né, que não existiria, digamos, as condições favoráveis ou uma correlação de forças para isso, eu acho. Se esse contexto de desmoralização e de isolamento dos militares, ele é verdadeiro, ele é real, então essa análise de que a correlação de forças não era favorável, ela fica um pouco comprometida. Eu acho que o presidente Lula confiou enormemente numa escolha que ele fez, uma escolha que tem muito a ver com o seu próprio temperamento, né, e a sua conduta pessoal sempre em busca de uma harmonização, né, em busca de consensos, e ele fez essas apostas todas, né, que não estão chegando num resultado que eu entendo que deveria ser um resultado mais adequado. Primeiro que a escolha desse ministro, né, da Defesa, que é um ministro que ele funciona muito mais como um porta-voz dos interesses dos militares do governo do que exatamente um representante do governo, né, o enlace, né, do poder civil e do governo perante os militares, né, e ele
teve uma conduta lastimável em todo esse processo e preconizou e orientou o governo a agir de modo errado nessa visão gradualista, né, e leniente com aqueles acampamentos criminosos que ele não quis, né, atuar como deveria ter atuado. Bom, então além disso, o governo escolheu manter o GSI, que era um enorme clamor, né, que aproveitar essa oportunidade para extinguir este órgão, que ele é uma espécie de um germe, né, de militarização do Estado brasileiro. A partir do GSI, eles conseguem ter uma interface com vários setores da administração pública federal, mas, sobretudo, ali eles têm uma colonização, né, essencialmente de militares. Dos 1.100 funcionários que tem no GSI, menos de 50 são civis, o resto todos eles são militares, e além disso agora nós estamos diante de uma situação que ela é ainda mais problemática, porque foi escolhido para o GSI, que deveria ter sido extinto, um general, e este general, ele praticamente está reabilitando aqueles integrantes do governo anterior que tiveram envolvimento direto, estão implicados na engrenagem criminosa e antidemocrática que se organizou a partir do governo fascista militar presidido pelo Bolsonaro. E, finalmente, notícias ainda muito controversas, mas profundamente perturbadoras, sobre a reassunção pelo GSI de funções que já haviam sido retiradas, esvaziadas do GSI, como, por exemplo, uma delas, que é a segurança imediata do presidente e vice-presidente da República, dos seus familiares dos palácios. Isso é uma situação inédita no país. As grandes democracias, as principais democracias, não têm essa segurança imediata desempenhada por militares, pode ter até militares, não é, e agentes policiais, mas não essencialmente ou primazmente dirigida por militares, e também está em dúvida ainda se a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, retorna para o comando do GSI ou não. A emenda que foi aprovada na medida provisória 1154 pelo relator Isnaldo Bulhões, ela volta a esta atribuição sobre a inteligência, né, para o GSI, retira da Casa Civil que o presidente Lula tinha transferido depois do 8 de janeiro e realoca essa atribuição no GSI. Então, se isso se materializar, eu acho que nós vamos praticamente voltar a uma situação original do governo Bolsonaro, que o GSI desempenhando uma função, né, nefasta dentro da estrutura civil brasileira, ocupada pelos militares, colonizada pelos militares e com atribuições que transcendem em muito aquilo que deveriam ser as atribuições tanto do GSI, mas sobretudo dos militares. Isto para mim não é nada alentador, isto é profundamente perturbador e poderá ter seus desdobramentos, né, se nós não tivermos uma atenção adequada a essa situação, por assim dizer. Nós temos um impasse à frente, porque dia 30 de junho agora, no final desse mês, caduca aquele decreto que entregou à Polícia Federal, Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata, SESI, do presidente Lula. Então, dia 30 de junho acaba a validade desse decreto. E está uma verdadeira guerra no Planalto entre os civis, sob liderança da Polícia Federal, e os militares, sob liderança do general Amaro, que tem dado declarações seguidas que a segurança do Lula vai voltar para o GSI, ele tem garantido isso. Tá? Há uma verdadeira guerra sobre a questão da segurança imediata de Lula e Alckmin. Quem vai cercar Lula e Alckmin para fazer sua segurança ou mantê-los sob controle? Dia 30 de junho acaba. A interrogação é: haverá um novo decreto que vai prorrogar? E aí os militares se manterão afastados? Ou, como garante o comandante do GSI, o general Amaro, acaba tudo e volta para os militares? Nesta semana passada, mais 400 policiais federais, homens e mulheres, foram formados para a segurança imediata de Lula. É a Polícia Federal que está encarregada da segurança das próximas viagens. Mas o impasse e a guerra no Planalto continuam. Uma guerra não declarada em termos, né? Uma guerra quase aberta ali. Para que se tenha uma ideia, existe toda uma frota de carros blindados que vieram do antigo GSI para que o presidente e o vice-presidente
trafeguem por Brasília. O GSI não liberou esses carros. Eles estão parados na garagem do Planalto, porque o GSI não libera os carros que estão sendo usados para a segurança de Lula, são carros da Polícia Federal. É uma guerra declarada dentro do Palácio do Planalto, né? Isso aí também, Mauro, é a falta de exercício de uma autoridade, né? Uhum. Sinto muito, mas o chefe da Casa Civil, ele está acima do general que comanda o GSI, não é? E aí é voz de comando, é simples assim. E finalmente, se alguém tem dúvida, não é, sobre a relevância em se extinguir o GSI ou desmilitarizá-lo totalmente, é só a gente dar 2 passos atrás e voltar aos preparativos do 8 de janeiro e ao dia 8 de janeiro. E imaginar, se não tivesse um GSI com esta conformação como ele tem, que é dotado de condições para sabotar, né, o poder civil, ou até mesmo de viabilizar, não é, um golpe contra o poder civil, essas dúvidas elas são dissipadas se a gente fizer essa observação, analisando o papel que exerceu o GSI, a importância estratégica que o GSI tem para os militares, para eles engendrarem, não é, os seus planos de conspiração contra a democracia e o Estado de Direito. Sim. E é interessante, né, Miola, porque o primeiro comandante do Exército nomeado por Lula era um comandante abertamente golpista, né? O Júlio César Arruda. Júlio César Arruda, há sinais não, a comprovação de que ele foi leniente com o 8 de janeiro e há sinais de que ele foi participante ativo do 8 de janeiro, acabou sendo substituído pelo general Tomás Paiva, aparentemente não é um bolsonarista radical, como era o anterior, mas tem tomado algumas providências, né, para afastar ou para interromper o fluxo da carreira de alguns bolsonaristas mais radicais, mas mesmo assim o cenário está longe de estar sob controle, né, meu? É mais ou menos essa conduta profissional do general Tomás Paiva, mais ou menos. Porque, primeiro, né, Mauro, isto também, essa escolha do general Arruda e a manutenção do comando militar do Planalto, que era o general Dutra, né, que agora foi promovido a uma subchefia internacional do Ministério, ele foi promovido ao invés de ir para a reserva, né, e assinou nesses dias centenas de acordos com o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, né, numa ofensiva de uma diplomacia militar própria dos comandos militares, independentemente da diplomacia presidencial, e que guarda uma enorme contradição, inclusive, com a visão geopolítica do governo Lula no presente, ou seja... Pera lá. O que você está trazendo, eu não tinha visto essa interpretação ainda, porque todo mundo interpretou que o general Dutra saiu... vamos falar, são generais distintos, né? Tem o general Amaro, que é do GSI, e o general Dutra. O general Dutra é o que fazia, era o comandante militar do Planalto, durante o governo Bolsonaro e no 8 de janeiro. E isso. Agora ele teria sido, o anúncio que saiu de dentro do governo é que ele teria sido, em off, né? Ninguém fala em off, que ele teria sido rebaixado. Rebaixado. E o que ele está me dizendo é que ele foi promovido a uma posição ultra estratégica, que é de realizar acordos com o Comando Sul. Ele é da subchefia. Da subchefia do Estado-Maior do Exército Brasileiro, que se relaciona com exércitos amigos. Agora, você imagina se o Trump ganha a eleição? Para que servirão esses acordos? É isso que eu estou te dizendo, Mauro, né? Que há um desaproveitamento de uma oportunidade a partir de uma opção de seguir a orientação dada equivocadamente pelo ministro Múcio Monteiro, né, que preconizou essa solução endógena, ao invés de oferecer ao governo as medidas que corresponderiam ser adotadas num contexto, né, de uma derrota. Eles perderam uma guerra, nessa guerra que eles promovem contra a democracia, eles perderam uma batalha, não perderam a guerra ainda. Eles perderam uma batalha crucial que foi o 30 de outubro passado e agora no 8 de janeiro. Na minha percepção, o que deveria ter acontecido era todo este alto comando do Exército, que inclui inclusive o general Tomás Paiva, que são 16 generais que estão implicados com essa situação que levou o país ao precipício, todos esses generais deveriam ter ido para a reserva.
todos eles. Não era para manter, por exemplo, o general Arruda, não era para ter considerado o critério da antiguidade para fazer as nomeações, mas, na minha percepção, o governo perdeu esta oportunidade que teria sido praticamente indolor para o debate público, o governo mandar para a reserva esses generais, e a sociedade inteira entenderia esse gesto do governo, porque sabe, né, o papel que esses caras tiveram dentro desse processo. Então, eu acho que nós estamos aqui armazenando condições que a gente não sabe ainda qual será o desdobramento. Ao mesmo tempo que o general Tomás Paiva, né, que ele pertenceu a essa engrenagem, ele era o comandante da AMAN quando o Bolsonaro lançou a sua candidatura no pátio da AMAN, numa formatura de aspirantes em 29 de novembro de 2014, ele se lançou candidato à presidência da República para 2018, e o comandante daquela unidade era o general Tomás Paiva, e, portanto, ele autorizou aquele ato político partidário. O general Paiva, ele foi chefe de gabinete e revisor do texto que o general Vilas Boas publicou, emparedando o STF para pedir a prisão do presidente Lula, e ele estava no comando, né, do Sudeste durante esse período pós-eleitoral até o 8 de janeiro, né, onde ali se organizavam os acampamentos criminosos da família militar e outros translocados da extrema-direita. Então, esse personagem, ele é uma opção por dentro dos próprios militares, e eu não entendo que ele esteja fazendo nenhum tipo de revisão, né, profissional, né, e legal das Forças Armadas. Ele está apenas recompondo essas forças. Agora, do ponto de vista substantivo, eles estão operando uma política própria, eles continuam operando uma política própria, não está havendo punição daqueles que foram implicados nos atos do 8 de janeiro, como, por exemplo, o Guarda Presidencial, do batalhão da Guarda Presidencial, o Fernandes Hora. Esse Fernandes Hora ganhou um cargo de adido militar na Espanha, por exemplo, para se relacionar com a OTAN, e por aí vai. Nós temos vários desses comandantes que eles não foram exonerados, eles não foram demitidos, eles não foram punidos, eles apenas foram realocados em outras funções. Algumas funções, é bem verdade, são funções de natureza administrativa dentro do Exército Brasileiro, não tem tropas, né, sob o comando deles, mas são funções, né, que têm uma relevância. A função ocupada, por exemplo, pelo general Dutra, que foi o ex-comandante militar do Planalto e que foi leniente com esses atos, inclusive foi o cara que chamou os blindados e colocou uma tropa na frente do QG do Exército brasileiro para impedir que a polícia militar fizesse a prisão dos criminosos que estavam lá, tinham praticado vandalismo nas instituições da República. Este personagem, ele foi promovido ao cargo, né, que lhe dá o direito de fazer essa diplomacia internacional pelo Exército Brasileiro. Ou seja, eu acho que nós estamos mal parados, por assim dizer, mal em relação, e tem uma série deles que a gente vai ver os cargos que eles passaram a ocupar, né, são cargos administrativos, muitos deles, é muito, muito verdadeiro. Agora, não se trata de demissões, são cargos de quem está exercendo funções ainda relevantes dentro da estrutura do Exército Brasileiro. Isto, na minha percepção, é muito ruim, um sinal péssimo, que inclusive os autoriza, né, lhe dá essa sensação subjetiva de que podem perpetrar crimes que continuarão impunes, né, em relação Acho bem importante essas advertências que você traz, Miolo. Você que é um profundo conhecedor aí, na medida do que é possível conhecer, né, porque os militares fecham-se em copas, né, precisa investigar muito para saber o que acontece dentro das Forças Armadas. Essa advertência que você traz, há uma ideia generalizada, acho que de certa maneira eu vocalizei essa ideia, de que o atual comandante do Exército, o general Paiva, seria quase um democrata, né? Um defensor da democracia, o que você está dizendo, calma lá. Esse é o sujeito que deu guarida ao lançamento da candidatura do Bolsonaro na AMAN, quando ele era comandante da AMAN, né? Esse é o sujeito que era comandante militar do Sudeste durante o governo Bolsonaro e foi cúmplice de tudo que aconteceu. Então, vamos com calma, né? Assim, a questão que acho que você traz para encerrar, Miola, acho que essa verdadeira aula sobre a questão militar no Brasil, o tema do GSI e tudo, é que acho que não dá para identificar um setor democrático efetivo no interior da cúpula das Forças Armadas, né? Eu acho esse oficialato é uma geração perdida, Mauro. É uma geração perdida, ela está inteiramente implicada com essa realidade que nós vivemos. São 16 representantes
generais que fazem parte do alto comando do Exército, e a medida que deveria ter sido tomada, com absoluta legitimidade e autoridade de um governo eleito num contexto de um clamor, né, democrático do país e numa luta contra uma escalada fascista militar, deveria ter sido de encaminhar, transferir esse oficialato, né, para a reserva. Isso é o que corresponderia ter feito, né? O Gustavo Petros, por exemplo, na Colômbia, um dos seus primeiros atos que ele adotou foi exatamente o de transferir para a reserva centenas, né, de oficiais do exército colombiano, porque eles tinham uma incompatibilidade, eles inclusive combateram a candidatura, né, do Gustavo Petros durante a eleição. Nós estamos falando de um exército que tem uma simbiose com o exército estadunidense muito maior do que tem o exército brasileiro, né, onde ali tem, né, como chama, as instalações militares, né, dos Estados Unidos. Tem 3 instalações militares, bases militares dos Estados Unidos na Colômbia. Então, eu acho que essa era uma indicação, né, necessária. E eu acho também, Mauro, que a gente não pode, né, reivindicar que Forças Armadas sejam democráticas. Elas têm que ser profissionais, elas têm que ser sujeitadas ao poder civil, elas não podem ter a menor participação em qualquer debate político. Isso é uma regra de ouro para a gente preservar uma democracia. Então, o que eu quero dos militares é que eles sejam profissionais, né, e atuem exclusivamente à luz do que determina a Constituição, que é cuidar da defesa nacional. E, portanto, devem uma lealdade absoluta ao Estado de Direito, à democracia e à Constituição. Eles não estão chamados a opinar sobre o que quer que seja, né? Eles têm por obrigação constitutiva da natureza dessa função, eles têm por obrigação, né, bater continência ao poder civil e à democracia. Eles não têm nenhum direito a se intrometerem em assuntos políticos, que é o que eles se arvoram, né? Secularmente, eles veem, é um problema de nascença da Constituição da nossa República, que ela já nasce, não é, originária de um golpe militar, onde eles lá atrás entendiam, né, que os paisanos, né, tinham que tomar o lugar dos bacharéis, né, porque os bacharéis eles eram incapazes. E olha que nós estamos falando de um período no final do século XIX, onde o exército, sobretudo, ele tinha escolas de engenharia, eles tinham escola de medicina, e, portanto, eles ofereciam, né, para o país uma visão, né, mais abrangente de resposta às grandes demandas de desenvolvimento do país, e isso deu a eles esta ilusão, né, eles distinguiam entre os paisanos, né, os bacharéis, e os fardados. E entendiam ali que em 1879, né, os bacharéis, né, que eram os conselheiros, né, e os grandes expoentes do Império, eles já não respondiam aos desafios do país, e, portanto, eles tinham que dar lugar aos fardados. Isso acompanha esses caras, né, ad eterno. E, portanto, nós temos que estabelecer uma mudança paradigmática cultural para desfazer isto, que é uma pretensão inaceitável e delirante que eles alimentam, sobretudo esta geração, que é uma geração originária do porão da ditadura. Esses que hegemonizam, né, os comandos das Forças Armadas brasileiras, eles são aqueles da pior espécie, eles vêm do porão do regime anterior. Eles têm uma mente que é uma mente autoritária de imaginar, né, que eles devem dirigir os destinos do país, né, em regimes autoritários, né, pela eternidade. É isso aí. Miola é um dos mais argutos e profundos analistas da questão militar brasileira e vai nos advertindo. E vai advertindo o governo Lula, vai advertindo a sociedade brasileira. Miola, muito obrigado. Segunda-feira sem você não tem graça. Eu que começo a minha semana contigo, que para mim é um grande alento e uma alegria. Um abraço para ti, querido. Sempre muito bom estar contigo. Um abração. Tchau, tchau.